Fala, TCCinho, tudo bom por aí? Pessoal, hoje eu quero conversar aqui com vocês sobre o projeto TCC Nota 10. Como surgiu esse projeto maravilhoso que a gente toca aqui na nossa empresa, né? Como começou a mentoria, como foi que surgiu essa ideia, como foi que eu desenvolvi esse método. Então, quero contar tudo para vocês, não vou esconder nada, quero abrir o jogo e ser o máximo aqui transparente possível, tá bom? Mas antes, eu gostaria que você curtisse esse vídeo, tá? Comenta aqui também, deixa seu like, compartilha, deixa seu like e curte a mesma coisa, né? Mas vamos embora. Já sabe, a gente tem um perfil lá no Instagram, segue a gente lá também se você ainda não segue, dá uma olhada nas nossas postagens, a gente tá postando muito conteúdo legal, tá? E garanto que vai ser bem interessante. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre como esse TCC Nota 10 surgiu, né? Olha só. Antes de contar a história do TCC Nota 10, eu preciso contar um pouco sobre a minha história, tá? Porque a minha história e a história do TCC Nota 10, ela meio que se mistura, porque eu que criei esse método, eu que desenvolvi essa forma de trabalhar com os TCCs de arquitetura e chegar na tão sonhada Nota 10 e um aluno conseguir se formar com louvor, sem aquele desespero maluco que um TCC termina gerando em quase todo mundo, né? Então, vamos lá, vou te contar um pouquinho mais sobre isso. Para quem não me conhece, eu me chamo Vitor Claudino, e eu me formei na Universidade Federal da Paraíba, sou arquiteto e urbanista, tá? Me formei de 2018 para 2019, e aí o que é que acontece? Quando eu fui desenvolver o meu TCC de arquitetura e urbanismo, eu já tinha uma carga, né, de conhecimento que eu trouxe de outras experiências, e todo esse conhecimento eu consegui aplicar no meu TCC para conseguir chegar na tão sonhada nota, né? Mas eu vou conversar sobre isso um pouco mais para frente com vocês. Eu quero começar realmente do começo, começar do princípio de como eu entrei na faculdade, todo aquele processo, porque todo ele é importante, tá? Garanto a você que é. Não vou lhe enrolar aqui, realmente eu quero contar tudo detalhado, porque você vai ver como cada ponto da sua jornada, cada ponto da sua graduação, cada ponto da sua vida, ela pode ser totalmente transformadora, ela pode ser muito importante para chegar, né, na sua sonhada Nota 10 no seu TCC de arquitetura e, claro, se formar, virar um arquiteto atuante no mercado, detonando, conseguindo muito cliente, que é isso que a gente espera de todo mundo, né? Então vamos lá. Eu, como eu falei para vocês, né, me formei na Universidade Federal da Paraíba, que a gente chama aqui de UFPB, e quando eu entrei na universidade, era um aluno normal. Eu costumo dizer isso, que o método que eu desenvolvi, ele não é voltado para aquele aluno que já é nota 10, porque o aluno que já é nota 10, que crava a universidade, que tira nota 10 em todas as disciplinas, em todas as cadeiras, ele não precisa de uma estratégia para chegar no TCC Nota 10, porque ele já é um aluno Nota 10, né? Eu não sei se isso existe para arquitetura, né? Porque a arquitetura, vocês sabem como é, né? A pessoa tirar nota 10 em toda disciplina e chegar e tirar 10 no TCC, dê um prêmio para essa pessoa. Mas vamos lá. O que acontece? Eu era um aluno convencional, tá bom? Eu não era nem aquele aluno que tirava 10 em tudo, nem era um aluno que era reprovado. Na verdade, eu nunca reprovei nenhuma disciplina, mas também, como eu falei, eu não tirava 10 em tudo, né? Era um aluno mediano, né? Era um aluno que me dava bem nas disciplinas, principalmente de projeto, não me dava tão bem assim em outras disciplinas, mas a vida ia levando e tudo mais. O que aconteceu? Logo no início da universidade, eu entrei para um projeto científico, para um laboratório de pesquisa e projeto, né? Voltado mais para a parte de história, tá? Eu terminei entrando para essa parte de pesquisa, mas por questões até um pouco familiar, minha mãe, minha irmã, todo mundo, minhas irmãs, na verdade, as duas, né? Elas são mais voltadas para essa parte acadêmica, são professoras universitárias, mestrado, doutorado, aquela coisa toda, e eu sempre trouxe um pouco dessa carga acadêmica de entrar na faculdade, fazer projeto de pesquisa e tudo mais. Então foi um pouco do que eu busquei, foi um pouco do que eu consegui. Já no primeiro período eu consegui um projeto de pesquisa científica, já virei bolsista e tudo mais.
E aí, essa pesquisa que eu desenvolvi, ela era voltada para a parte histórica. Esse laboratório era um laboratório de análise da história da arquitetura, história da arte e tudo mais. E o que é que aconteceu? Terminou que o meu trabalho nessa pesquisa, de forma bem resumida aqui para vocês saberem, era de usar o Photoshop para poder editar imagens, fotografias, imagens de maquetes, fazer uma fotoedição dessas montagens para alimentar um banco de dados sobre história da arquitetura. Então era basicamente isso. Na real, eu passava 20 horas semanais, né, trabalhando no Photoshop, sem parar, Photoshop. Então isso me deu me gerou um aprendizado muito grande nesse programa. Então aí vocês já sabem um dos programas que eu aprendi, né, que eu levei da minha graduação, que eu desenvolvi para poder realmente chegar na estratégia do TCC Nota 10. Já fui criando essa carga desde os primeiros períodos da universidade. Então eu mexia muito no Photoshop, mas sendo muito sincero, eu não aplicava todo esse conhecimento nos meus projetos, porque poxa, estava no início do período, né? A gente queria saber mais de festinha, dessas paradas. Não queria saber de desenvolver um método, não, nada disso. Então, eu tinha aquele conhecimento, estava ali, né? Conhecimento a gente não perde, a gente só soma. Então, realmente eu fui acumulando aquilo tudo. Só que aí quando chegou na metade do curso, na metade da graduação, eu passei para um intercâmbio, para o Ciências Sem Fronteiras. Você deve já ter ouvido falar, se não ouviu, procurei na internet o que é que foi muito bacana e tudo mais. E aí quando eu passei para o Ciências Sem Fronteiras, eu fui passar um ano na Espanha. Só que quando eu estava nesse processo de seleção, porque não era tão rápido assim, vou para o Ciências Sem Fronteiras e semana que vem estou viajando. Não, era todo um processo, tinha que fazer proficiência na língua e tudo mais. E aí nesse processo eu tinha muito medo de ser um profissional academicista, né? Não acadêmico, não ser voltado para a parte prática de projeto, não ter esse desenvolvimento. E aí eu busquei um estágio em escritório de arquitetura mesmo, que eu queria aprender, né? Eu queria saber como era fazer projeto, como era trabalhar com arquitetura e com interiores na prática, né? Usando mesmo desse conhecimento e aplicando a clientes reais, um escritório com todas as suas dificuldades, prazos. Então eu já tinha um pouco dessa questão de prazo, né? De querer saber de como isso funcionava. Então eu fiquei no projeto de pesquisa, eu fiz o projeto de pesquisa até viajar, até ter um intercâmbio, e também entrei no estágio. Acho que eu sou meio psicopata, assim, de fazer tudo isso ao mesmo tempo. Estudante de arquitetura, estágio, projeto de pesquisa. A gente sabe como estudante de arquitetura é. Eu não deixei de pagar nenhuma disciplina, realmente foi meio louco essa época, mas eu queria aprender. Então, uma coisa que eu nunca tive preguiça foi de aprender, de buscar, de correr atrás. E realmente foi o que eu fiz nessa época, muito de verdade. E aí o que é que aconteceu? Eu fui para um intercâmbio depois de passar esse tempo, né, fazendo estágio, aprendendo essa questão de prazo, de como funcionava a entrega de cliente, cronograma, apresentação, contrato, tudo mais. E aí, quando eu fui para um intercâmbio, chegando lá, eu me deparei com uma arquitetura totalmente diferente do que o que a gente estava fazendo aqui. Eu fui na metade do curso, eu fui no meu 5º período, e aí eu senti uma dificuldade muito grande quando eu cheguei lá, porque a arquitetura que era desenvolvida lá não batia totalmente com a arquitetura daqui. Então, até para os intercambistas, para as pessoas que iam do Brasil para lá, a gente podia escolher disciplinas de qualquer período e de qualquer curso da faculdade. De qualquer período a gente entende justamente porque a grade, né, o plano do curso, ele é completamente diferente. De verdade, se eu pego duas universidades da mesma cidade, eu estou aqui em João Pessoa, pego duas universidades aqui de João Pessoa, duas particulares, o plano de trabalho, né, o plano de curso daquelas faculdades, eles são completamente diferentes. Então isso é muito comum para a arquitetura. Imagina
de outro país. Então não tem como a gente imaginar que vai ser igual, né? Que vai ser a mesma coisa ali, que seria só, tá no sexto período, vai assistir a aula do sexto período. Não dá pra gente pensar nisso. Então o que é que aconteceu? Eu cheguei lá, percebi essa mudança, percebi essa diferença e era muito revelador isso para mim por conta de disciplinas como projeto, né? Acho que disciplina de projeto é o coração do curso de arquitetura, né? Pelo menos para mim, que não tinha um foco tão voltado para essa parte de urbanismo, então para mim era a parte principal do curso de arquitetura. E aí o que é que acontece? Eu percebi que projeto, se eu pegasse, por exemplo, tinham 5 disciplinas de projeto, né? 5 não, acho que eram mais, mas tudo bem. Mas tinham 5 disciplinas de projeto. Se eu pegasse as disciplinas de projeto que eram mais para o início do curso, era uma coisa muito aleatória, era uma coisa muito viajosa, assim, de crie uma casa em formato de balão que vai ficar na nuvem. Era uma viagem, assim, realmente, era assim, é estranho, né? Mas era assim mesmo, era uma coisa bem aleatória. Que tinha que fazer os móveis, adaptar o formato de um balão e que poderia ficar nas nuvens essa casa. Era coisa nesse sentido, assim, para você ver como foi um choque realmente. E aí, se eu pegasse uma disciplina dos períodos mais à frente, assim, um projeto mais para o final, já era um projeto muito complexo, já era um projeto muito avançado. Eu estava na metade do curso, não tinha tanto conhecimento assim, né? E já envolvia questões como instalações, parte de estrutura. E, cara, instalações na Europa não é igual a instalações do Brasil. Estrutura na Europa não é igual às estruturas daqui. Claro que tem muita coisa que é parecida, claro que os princípios são os mesmos, mas a forma de ensinar, o conhecimento, nossa, é muito diferente, assim, foi muito impactante para o que eu já vinha aprendendo, né, para o que eu vinha trazendo do curso. Então, bom, eu tive esse choque, eu tive todo esse momento. No final das contas, eu terminei pegando disciplinas de projeto que eram intermediárias, que não eram tão aleatórias, tão malucas. E peguei também disciplinas de projeto que não eram tão técnicas. Então, terminei tentando encontrar um equilíbrio mais puxado para a parte técnica no final das contas. Sofri um pouco para pegar tudo, mas no final das contas deu certo. Mas aí, eu notei uma coisa muito interessante. Essa parte é muito importante da história, tá? Então, foca no tio aqui. Olha só. Eu notei uma questão muito interessante que foi o seguinte. Os alunos que estavam no primeiro, no segundo período do curso, eles faziam esses projetos aleatórios. A Casa do Pequeno Príncipe, né? Quem já leu o Pequeno Príncipe sabe que é bem louca a história, né? A Casa do Pequeno Príncipe no planeta não sei o quê, fazia esses projetos, mas eles tinham uma baita representação, né? Eles tinham uma forma de mostrar as ideias e que não era convencional, não era com 2D, 3D, aquela coisa direitinho. Eram assim umas fotomontagens, umas colagens, umas coisas assim maravilhosas. E isso para mim na época, isso foi 2014, 2015 por aí. Isso para mim na época foi assim impressionante. Nossa senhora, eu sempre gostei muito dessa parte gráfica, porque eu vou contar um segredo para vocês. Eu não sei desenhar. Eu sou péssimo de desenho. Inclusive isso de desenho vai entrar mais pra frente na minha história um pouco. Mas eu sou horrível de desenhar, sério. Boneco palito pra mim é um desafio pra fazer. Pra você ter noção, minha letra é horrível porque eu não sei desenhar a letra. Eu sou muito ruim de desenho, muito ruim mesmo. Então, eu sempre fui bom da parte de computação, de computador, dos programas. Por quê? Porque terminou sendo uma forma de superar, né, essa dificuldade de desenho. Para mim era mais fácil aprender um programa do que aprender a desenhar, e eu realmente foquei nisso. Não sei se estava certo ou errado, porque querendo ou não ainda sinto um pouco de falta dessa questão de desenho. Se eu vou para uma obra e preciso explicar alguma coisa desenhando, eu vou para casa, faço no computador e volto na obra, me lasco, mas fazer o quê? É a verdade, não vou mentir aqui para vocês. Mas olha só, eu sempre gostei dessa parte, e aí quando eu vi que esses alunos, eles já
estavam no início do curso e já tinham essa parte, eu, não, calma, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não tá batendo aqui. Essa galera tá fazendo Casa do Pequeno Príncipe, né, no planeta, e já tá com essa representação diferente. O que é que tá acontecendo? Aí eu comecei a perceber que nas próprias disciplinas de projeto, eles tinham assim, o professor de projeto ensinava mexendo no V-Ray, mexendo no Photoshop, mexendo no Illustrator, e era muito louco isso. Então, por mais que esses projetos fossem diferentes, mas isso começou a me despertar um interesse. E aí, também comecei a perceber que lá na universidade que eu estava estudando, né, era uma universidade até reconhecida lá na região da Espanha, mas ela tinha um curso de design gráfico que era muito conceituado. Era mais conceituado do que o curso de arquitetura, inclusive. E aí a gente descobriu, né, eu e os outros alunos e tudo mais, a gente descobriu que poderia se matricular nas disciplinas de design gráfico. Foi o que eu fiz. Não deixei de pegar as disciplinas de arquitetura e adicionei, né, coloquei várias disciplinas de design gráfico. Isso no primeiro período, no segundo período coloquei mais ainda. E aí essas disciplinas de design gráfico é que foi a virada de chave na minha história. Por quê? Porque eu não aprendi Photoshop, não aprendi Illustrator, não aprendi em design voltado para arquitetura. Aprendi voltado para design gráfico mesmo. Mas todo esse conhecimento foi transformador na minha vida e na vida dos meus alunos também, tá? Principalmente na minha. Dos meus alunos também, né? Com certeza, mas vamos lá. E aí o que é que acontece? Quando eu comecei a fazer essas disciplinas, eu comecei a perceber como esses programas eles ajudavam a gente a expressar as nossas ideias. Então, basicamente, o que o Photoshop faz, o que o Illustrator faz, o que o InDesign faz, a gente muitas vezes fica pensando, o Photoshop ele edita imagens, o Illustrator ele cria vetores, o InDesign ele diagrama, ele faz uma apresentação. E na verdade não é isso, tá? Esses programas eles servem para mostrar a sua ideia. Então serve para arquitetura, serve para design, serve para direito, serve para medicina. Por quê? Porque, querendo ou não, todas as profissões você está querendo mostrar alguma ideia, alguma opinião, alguma visão, algo que você sabe, algum conhecimento. Então esses programas eles são fantásticos para isso, e foi isso que eu notei. Bom, para terminar essa minha parte do intercâmbio e tudo mais, fiz essas disciplinas, foi muito importante para mim, mas realmente eu aprendi esses programas, esses 3 programas que eu trouxe, que são extremamente importantes aqui para o meu método do TCC Nota 10. E aí esses programas entraram na minha bagagem, né, de conhecimento. Eu já tinha do Photoshop, então o Photoshop para mim foi bem mais tranquilo, mas os outros foram bem malucos, até porque em design, cara, quem conhecia o InDesign naquela época? Hoje em dia poucas pessoas conhecem o InDesign, não sabem como ele funciona. Para você ter noção, o InDesign era só utilizado por editor de revista e de jornal. E, cara, para arquitetura, meu Deus do céu, o que é que eu estava fazendo ali, né? Mas foi interessante, tá? E aí eu voltei para a minha cidade, né? Voltei para o Brasil. Mas quando eu cheguei aqui, voltei para o curso de arquitetura normal. Para mim foi até mais fácil, tá? Essa volta eu me senti até mais preparado, acho que um pouco mais maduro tendo mais coragem de enfrentar os períodos da faculdade, né, mais tranquilo com essas questões. E aí comecei a fazer os períodos normais da faculdade. Foi aí que eu entrei em um estágio, né, um estágio que também foi muito importante, que me deu uma bagagem enorme de Revit, principalmente de Revit, né, falando na questão do programa, fora todo o conhecimento arquitetônico, né, que eu tive, e todo o crescimento pessoal também. Mas aí, quando eu entrei nesse estágio e aprendi sobre Revit, comecei a utilizar Revit, alguns anos se passaram e eu me juntei com outras 2 estagiárias que estavam lá e a gente fundou uma empresa de cursos, né? Eram 3 estagiários que trabalhavam muito com Revit, projeto de interiores, de arquitetura, totalmente no Revit, desde o render até a concepção do projeto, representação, detalhamento. Então a gente via que aqui na nossa cidade pouca gente trabalhava com Revit, né, naquela época.
E realmente foi algo que levou a gente a fundar a antiga AGV Cursos, né? Que agora é Norte Criativo. Então, inclusive, segue lá, @NorteCriativoArc, tá? Lá no Instagram. A gente tem canal aqui no YouTube também, né? O que é que aconteceu? A gente fundou essa empresa, né? Essa empresa de cursos voltado para a área de arquitetura. Então, a gente ensinava aos alunos essa parte de Revit, essa parte de render, de representação no Revit, 100% no Revit. E várias pessoas pediam: cria um curso de Photoshop, Illustrator, InDesign. Por quê? O que é que aconteceu? Durante a graduação aqui, né, na minha cidade, quando eu voltei do intercâmbio, eu comecei a aplicar os princípios do Photoshop, do Illustrator e do InDesign, não mais para design gráfico. Eu não estava mais criando outdoor de restaurante, de comida italiana, passando assim numa autopista, numa via de carros, né? Que era um tipo de exercício que a gente fazia lá nessa parte de design gráfico. Não, eu estava realmente usando o conhecimento do Photoshop para poder criar fotoedições, pós-produção, colagem. Estava usando o Illustrator para criar diagramas, cortes esquemáticos, esquemas de iluminação, de insolação, de ventilação. Estava usando o InDesign para criar pranchas, apresentações, né? Uma diagramação bem mais, graficamente falando, bem mais interessante. E claro, poxa, eu tinha aprendido princípios do design, questão de fontes, de cores, de formatos de página, de qualidade de imagem. Todo esse conhecimento, ele não se perdeu, ele realmente foi utilizado para essa parte da arquitetura, e isso foi acontecendo de forma natural. Como eu falei, conhecimento é a coisa mais valiosa que a gente tem. E eu comecei a ter necessidade de, poxa, preciso representar esse projeto. Caramba, será que eu não conseguiria pegar essa modelagem aqui que eu tenho num SketchUp ou no Revit e exportar para o Illustrator e no Illustrator editar? Então comecei a buscar, tentativa e erro mesmo ali na cara dura, me lascando e tentando e fazendo de novo. Não deu certo de primeira. Só que isso aconteceu ali do 6º, 7º período, que foi quando eu voltei do intercâmbio, até chegar no TCC. Quando eu cheguei no TCC, eu já passei alguns projetos da faculdade tentando, buscando, errando, acertando bastante, sofrendo muito, né? Curso de arquitetura não é fácil. E quando eu cheguei no TCC, eu trouxe essa bagagem toda desses programas. Nessa metade desse tempo, tá me acompanhando aí na história, né? É uma história longa, mas é importante, tá? Nesse intervalo de tempo, quando eu estava aprendendo esses programas e quando eu já estava dominando o Photoshop, Illustrator e InDesign para a arquitetura, vários alunos do nosso curso de Revit pediam: caramba, você deveria criar um curso de Photoshop, Illustrator e InDesign. E eu dizia: não, pô, tá louco, eu sei usar, mas pra mim, assim, eu não vou saber ensinar não. E o pessoal dizia: não, ensine o que você sabe fazer já tá muito bom, só passa isso pra gente e tal. E eu, tá bom, vamos criar uma turma teste. Criei assim na cara e na coragem, e aí fui mostrando, e realmente aí que deu aquele clique. Eu percebi que realmente o conhecimento que eu tinha era muito grande nessa parte gráfica e não era comum do pessoal de arquitetura ter. Então, se o pessoal de arquitetura sabia utilizar o Photoshop, era muito. Alguns até sabiam o que era o Illustrator, usava para criar prancha, aí ficava aquela coisa pesada, né, sem conseguir trabalhar direito com os programas. E eu, não, uso o InDesign. O InDesign é muito melhor para isso, para criar prancha, para representar para fazer uma apresentação, uma diagramação. Bom, nesse processo, o curso começou a ir muito bem, né? Teve diversas, acho que mais de 30 turmas, e foi realmente uma turma atrás da outra, turmas grandes. Era um curso local, né? Era um curso aqui na minha cidade, e o que aconteceu foi que começou a divulgar e eu percebi que a representação gráfica das pessoas começou realmente a melhorar, tá?
essa representação gráfica, essa diagramação, a representação criativa, né? Que a representação gráfica parece até outras coisas quando a gente fala assim, mas não. Essa representação mais criativa do projeto, ela realmente começou a dar um up muito grande assim nos alunos. E eu notei muito também que o perfil do nosso aluno, ele começou a mudar, ele começou a se transformar, né? Quando a gente tinha um curso de Revit, a gente tinha um perfil de aluno que era mais voltado para o início do curso, para um terceiro, um quarto período, coisa assim. Isso para mim ainda é início de curso, né? Mas com esse curso de Photoshop, Illustrator e Design, que a gente até chamou de Diagramark, que era diagramação para arquitetura, né? Esse curso, ele tinha muito aluno perto do TCC, né? Perto do último período, não era à toa, porque estava já a água chegando no pescoço e os alunos notando que precisavam aprender uma forma nova de representar, de explicar o seu projeto para chegar no TCC com qualidade, para se formar, né, e realmente ter um desempenho interessante nessa parte final do curso. Eu comecei a perceber isso e isso me empolgou, porque o TCC de arquitetura para mim sempre foi algo interessante, sempre foi algo que eu levei muito a sério, mesmo antes, né? Isso ainda já estava chegando no TCC, mas ainda não tinha chegado. Mas para mim já era muito importante, porque eu via, caramba, a oportunidade de fazer um trabalho sozinho, do início ao fim, um projeto que vai chegar em um nível de detalhamento, quase em um nível executivo, né? Isso também vai depender um pouco de cada universidade. Tem universidade que chega a nível de anteprojeto, tem universidade que chega a nível executivo. O da minha universidade era um anteprojeto, mas a gente precisava fazer alguns detalhamentos e chegava no nível quase executivo ali da parada. Então, para mim era muito impactante fazer um projeto sozinho, um projeto grande, um projeto complexo, com 1001 informações e que eu poderia usar toda a minha carga de conhecimento ali. Nossa, eu realmente sabia que precisava dar o meu máximo e mostrar ali todo o meu empenho. Então, por isso que eu me empolguei quando eu vi os alunos que estavam chegando no TCC, fazendo aquele meu curso e aprendendo comigo. E foi muito interessante, tá? Foi muito interessante mesmo ver esse tipo de aluno fazendo ali. Eu comecei a notar, poxa, eu acho que realmente eu vou pegar todo esse meu conhecimento e no meu TCC eu vou utilizá-lo. Bom, chegou na época do meu TCC, né? Cheguei no último período, né? Porque TCC1 foi mais a parte teórica e isso é até importante falar para vocês. Quem começar a acompanhar os vídeos, quem já estiver acompanhando os vídeos, sabe que eu falo muito isso, que TCC é muito diferente em cada universidade, são realidades diferentes. Se eu pegar duas universidades que são da mesma cidade, do mesmo estado, que tem o mesmo curso, arquitetura e urbanismo, a grade é completamente diferente, a forma do TCC é diferente. Então, a gente precisa ter muito pé no chão nesse momento, para saber diferenciar os trabalhos, né? Saber diferenciar as formas. E garanto para você que o método que eu criei, a estratégia que eu criei, o mais interessante é que eu consegui aplicá-lo para todas as regiões do Brasil. Ainda não tive aluno de todos os estados, mas de quase todos, né? Então é realmente algo que deu muito certo para o TCC de arquitetura no geral, tá? Mas enfim, no TCC1, né? Quando eu cheguei no TCC1 de arquitetura, foi aquela parte teórica, foi aquela parte de entender o tema, de chegar no tema. Eu não vou me aprofundar nisso, porque, sério, eu passaria uma hora aqui falando sobre como eu cheguei no meu tema do meu TCC. Realmente foi um processo para mim bem difícil até. Cabe um vídeo para falar sobre isso, interessante. Mas depois a gente conversa mais. E aí, olha só. Quando eu fiz o meu TCC1, que eu entrei no meu TCC2, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, né? Deu para notar alguém que não parei, né, de fazer coisa desde o começo da graduação até hoje. E aí eu já fiquei muito ansioso para todo esse movimento que eu precisava fazer no meu TCC, né? Então, eu já sabia que eu ia precisar criar um projeto interessante e eu sabia que eu ia precisar representar o meu projeto muito bem. Então, eu passei a época das férias, né, do intervalo do TCC1 até o TCC2,
me planejando, criando cronograma, criando calendário, e eu não recomendo que você faça isso, de verdade, não recomendo, porque eu já comecei o TCC 2, né, no caso, o TFG 2, TCC 2, o segundo período, né, do TCC de arquitetura. Eu já comecei um pouco cansado, né, porque eu já estava pensando, eu já estava me planejando muito, criando um cronograma todo para essas atividades. Só que a parte interessante é que, como eu já vinha desenvolvendo essa parte de diagramação, de criar diagrama, de criar render, de pós-produção, de fotoedição, de humanização de planta, de corte de fachada, eu já sabia fazer tudo isso, só que eu sabia o quanto isso demandava de tempo, porque quando a gente ia fazer um projeto em grupo, adivinha quem ficava com essa parte? Vitor, né? O grupo fazia o projeto e Vitor ficava com essa parte de diagramar, criar diagrama, humanização, era tudo comigo aqui. Então eu sabia que isso demandava tempo e sabia que eu ia ter que fazer tudo no TCC, né? Muitas vezes o baque do aluno quando chega no TCC de arquitetura é justamente isso, saber que não vai mais fazer o projeto em companhia dos seus colegas, dos seus amigos, que um faz a parte de planta, o outro faz o 3D, junta tudo, vira um Frankenstein, né? Vira aquela coisa maravilhosa, aquela salada de frutas ali legal, e aí depois você vai e coloca em prancha e tudo mais. Não, TCC de arquitetura, filho, é você sozinho ali, né? Você vai fazer tudo 100% nas suas costas. Então, eu sabia que eu precisava deixar uma parte do meu tempo, uma parte generosa, uma parte bem grande do tempo para essa parte de representação. Ou seja, eu precisava fazer o projeto em um tempo menor do que o planejado, tá? Então, vamos lá. Eu comecei a desenvolver o meu TCC, meu orientador, ele era muito bom dessa parte de projeto, meu TCC foi de projeto, tá aqui inclusive, tá? Esse aqui é o meu TCC, tá aqui, meu livrinho, meu resultado. E aí assim, quando eu desenvolvi esse meu projeto com o meu orientador ele sempre trazia um planejamento, ele trouxe um planejamento, não era tão organizado como você deve estar imaginando, o planejamento dele era assim: próxima semana traga a planta baixa do térreo. Era esse o planejamento dele. Aí eu levava. Aí ele dizia: próxima semana traga a planta baixa do primeiro pavimento. Só que quando ele me pedia isso, próxima semana traga a planta baixa do térreo, eu sabia que eu queria representar o meu projeto com qualidade, fazendo algo que não estava tão comum de ser feito assim nas universidades ou nos outros alunos. E eu realmente não queria saber muito disso, eu não estava muito preocupado em ser diferente dos outros alunos, eu estava preocupado em dar o meu melhor ali, em dar o meu máximo e fazer o melhor projeto da minha vida ali, né? E com certeza para mim foi o melhor projeto da minha vida, sem dúvida nenhuma. E aí, quando ele pedia para levar uma planta baixa do pavimento do térreo, eu levava a planta baixa do térreo, do primeiro pavimento, do pavimento do subsolo, do segundo, quase do prédio inteiro. Ele até se surpreendia com isso, mas eu falava para ele: não, é porque eu gosto de representar o projeto, então eu preciso ter mais tempo lá na frente, eu não quero fazer plantas comuns, eu não quero fazer só uma representação básica que está todo mundo já cansado de ver, eu quero fazer algo diferente. Ele respeitou, ele até gostou da ideia, no caso, né? E não são todos os orientadores que gostam da ideia, tá? Mas aí, o que aconteceu? Ele topou e realmente começou a dar muito certo o projeto, avançou. Isso é um cachorro, pô. Eu comecei a avançar nesse projeto e foi dando certo, realmente foi funcionando, foi tudo ficando do jeito que eu estava imaginando. E no final das contas eu comecei a perceber que ia dar tempo de representá-lo melhor, né? Comecei a usar toda aquela minha carga, foi Photoshop, foi Illustrator, foi InDesign, usei pra caramba para representar o meu projeto, para transformar tudo aquilo que eu queria, né? Tudo aquilo que eu precisava mostrar do meu projeto, que eu precisava explicar, realmente foi utilizado. E é importante que você saiba que às vezes, né, até para algumas pessoas, isso parece supérfluo. Nossa, Vitor, eu queria realmente aparecer,
Vitor queria fazer o TCC dele ser melhor do que os outros alunos. Cara, sinceramente, eu não tava nem aí. Eu não tava zero preocupado. Eu falo isso de coração aberto mesmo. Eu não tava tava zero preocupado com o comparativo com outros alunos, com essa questão. Eu estava preocupado com o meu trabalho, eu queria fazer o meu trabalho ali. Eu não crio um diagrama, eu não crio um corte humanizado, uma planta baixa humanizado, eu não crio um corte esquemático, eu não crio ícones de conceito, de partido de um projeto à toa. Eu crio para explicar aquele projeto, eu crio para deixar aquele projeto mais claro. Então no meu trabalho foi todo assim. Tudo que eu criava, se eu criava um diagrama de brises, né, para representar as proteções solares, era para explicar, porque aqui na minha cidade a gente tem um problema muito grande de insolação. Eu queria explicar as soluções térmicas utilizadas, adotadas para aquele projeto. Então realmente não era com a intenção de não ser nada supérfluo, pelo contrário, era de servir muito para explicar aquele projeto e deixar sempre mais claro, né? Então foi assim que eu desenvolvi o meu TCC. Não tirei um 10, tirei nota 9.85, foi 9.85 no final das contas, 9.9, terminou ficando 9.9 no final das contas. E é algo muito interessante, tá, de se falar. Eu falo que eu tirei um 10, tá, eu não vou mentir, porque sério, 9.9 é sacanagem. E o que é que aconteceu? Na verdade eu não tirei 10 porque na minha banca um dos avaliadores era justamente um professor da parte de desenho e que eu tive uma certa rixa com ele, né? Eu não falei para vocês que eu não era bom de desenho? Então, eu tive uma certa rixa, tive alguns problemas, não reprovei nessa disciplina, acho que eu já falei que eu nunca perdi uma disciplina da faculdade, mas essa eu quase perdi e essa eu tive alguns probleminhas com ele, né? Também era aluno, estava meio no começo do curso, sabia que era uma dificuldade, tive uns problemas com esse professor. E aí terminou que ele foi o único da banca que me deu 9.8, o resto todo mundo me deu 10. E aí eu fiquei com essa nota, 9.9 ali, não cravei. Inclusive o meu orientador ficou indignado, ele me falou: Vitor, seu trabalho é 10, todo mundo que tava, era apresentação presencial, né, todo mundo que tava ali veio falar comigo depois: Vitor, caramba, seu projeto ficou muito bom, não esperava nada menos de você, foi 10 e tal, não sei o que. Pra mim, realmente foi um TCC nota 10, eu não tenho problema nenhum de falar isso, tá? Os meus alunos, quando algum aluno tira 9.7, 9.8, 9.9, pra mim é um 10, porque a gente sabe que banca é algo muito complicado, envolve muitas questões, envolve ego, envolve questão de gosto, né? Às vezes, eu não gostei do seu projeto, isso é algo muito superficial. Então, para tirar um ponto de um trabalho, para tirar 0.1 de um trabalho por uma questão de ego, assim, de uma discussão que eu tive com o professor. Então, para mim, meu TCC foi um TCC nota 10 e acho que todos os alunos que eu tenho que não tiram o 10, que chegam nessa nota assim muito perto, eles também consideram isso, tá? E o TCC nota 10, ele faz isso com as pessoas, tá? Então, veja só. Esse meu trabalho, eu posso até apresentá-lo depois, ele tá aqui, né? Eu tenho ele em PDF, tá? E uma coisa que eu tenho orgulho é esse danado aqui, esse meu TCC nota 10. E aí, o que é que acontece? Eu fiz o meu trabalho, mas em nenhum momento eu fiz o meu trabalho também com a intenção de ensiná-lo, tipo, vou ensinar como é que faz um TCC igual ao meu para outras pessoas. Cara, eu nunca pensei nisso na vida, sendo sincero, eu nunca pensei na vida, nunca pensei em ensinar como fazer um TCC para outras pessoas. Eu tinha o meu curso de diagramação, cheguei a criar outros cursos de renderização também, né, usando outros programas. Quando eu me formei, eu fiquei trabalhando nos cursos, né, nossa empresa começou a crescer, a gente teve escritório, inclusive estou nele aqui, numa das salas, né, tem outras salas ainda. Nosso escritório foi montado, nossa empresa foi crescendo, a gente foi tendo muito aluno, e aí eu comecei a notar que
os alunos que já tinham um perfil de TCC, que já estavam perto do TCC, eles começaram a ficar mais perto do TCC ainda. É como se no começo do meu curso eram alunos assim do 7º período, vai lá, 7º, 8º. Depois que eu fiz o meu TCC, depois que eu apresentei, depois que as pessoas começaram a ver o meu trabalho e meio que isso vai se difundindo, né? Começaram a chegar alunos do 9º período, do 10º período, ou seja, alunos que estavam no TCC e que iam fazer o curso. E foi interessante, foi realmente uma mudança um pouco aí do meu público. Só que esse público, ele não conseguia, durante o TCC, representar, fazer o projeto da mesma forma que eu fiz o meu. E isso para mim era de uma certa forma triste, né? Eu não gostava, porque eu ficava feliz que eles vinham procurar o meu curso para tentar chegar nesse nível de representação, mas ficava triste porque via que eles não conseguiam. Às vezes até conseguiam fazer uma coisa ou outra, mas era pouco. Assim, um ou outro aluno que conseguia realmente fazer tudo e chegar nesse nível de representação. Mas aí eu comecei a notar que o que me fez chegar no TCC nota 10, o que me fez chegar no projeto que eu me orgulho tanto de ter realizado, não foi só a questão da representação. A representação ela é um dos pilares, né? Mas foi todo o meu conhecimento arquitetônico, foi toda a minha questão de organização, de cronograma, de planejamento. Então, a junção desses 3 pilares, né? Do conhecimento arquitetônico, do planejamento e também da representação gráfica, dessa representação criativa, foram esses 3 elementos que me fizeram chegar no meu trabalho, né, que me fizeram me formar assim, né, chegando nesse nível de representação do projeto, nesse nível de projeto. O que é que aconteceu? Eu comecei a desenvolver uma forma de passar esses 3 pilares para os alunos, de passar esse conhecimento para os alunos de alguma forma. Foi difícil no começo, criei uma turma experimental aqui da mentoria, e aí essa turma experimental eu comecei a aplicar esses princípios, comecei a realmente ver como isso seria utilizado, não abri inscrições, eu chamei a galera assim, pessoal, chamei alguns alunos que já tinham feito o meu curso e que eu já tinha contato mais direto com eles e falei, pessoal, é o seguinte, galera, eu tô pensando em criar aqui um negócio de um TCC, todo mundo, juntei cerveja aqui pra galera, né, chama a galera, chama pra comer e beber que todo mundo vem. E aí a gente começou a conversar sobre isso, o que é que vocês acham? E foi algo que foi surgindo, eles deram até algumas ideias, eu falei mais ou menos o que é que eu tava pensando, desses 3 pilares, e todo mundo adorou essa questão desses 3 pilares, dessa forma de fazer o TCC. Todos esses alunos estavam na transição entre o TCC1 e o TCC2 e foi muito interessante essa reunião, realmente foi bem legal. Quando começou isso daí, começou a pandemia e aí eu comecei a aplicar o TCC Nota 10 de forma remota para esses alunos, que é a forma que a mentoria ela funciona hoje em dia, né? E essa mentoria aplicada de forma remota, ela começou a ter resultado. Comecei a ver os alunos com nível de crescimento no projeto e tudo mais, de organização, e realmente a gente começou a atingir um resultado bem interessante. Bom, se eu for explicar aqui a mentoria, como ela funciona, dá um vídeo gigantesco, inclusive comenta aqui no vídeo, tá? Bota um comentário aqui se você quer ver um vídeo sobre como funciona a mentoria, tá? Eu vou passar aqui horas explicando, mas comenta aqui, tá? Comenta aí, quero ver essa mentoria, Vitor, fala mais sobre a mentoria, quero saber da mentoria, explica como é que funciona, que eu vou explicar, tá? Mas, de forma breve, os alunos começaram a realmente chegar no nível de projeto como eu queria que eles chegassem, né? Um nível muito, muito importante. Isso na primeira turma, na segunda turma, a gente está agora na terceira turma, indo para a quarta e, cara, eu aprendi muito com isso, o meu método evoluiu bastante e, claro, os alunos, a grande maioria, né, não tem como agradar 100%, mas a grande maioria, assim, a gente não, eu vivo dizendo isso, né, eu falo isso direto,
não é todo mundo que tira 10, tá? Assim como não é todo mundo que quando vai fazer a primeira aula de tênis, pronto, eu jogo tênis, que vai fazer a primeira aula de tênis e consegue jogar uma bola com efeito na primeira raquetada que dá na bola. Tipo, isso é evidente, mas com planejamento, com uma dedicação da parte desse aluno, eles conseguem. Então não é todo aluno que entra na mentoria que faz o TCC nota 10, mas a gente tem aí uma volta, né, uma quantidade de alunos que chegou no TCC nota 10 que é maior do que 60% dos alunos que entram. Então isso pra gente é muito interessante, porque realmente o 10 não é tão fácil, né, de chegar. Pontos importantes de todo esse processo, de como surgiu, é de como pontos da minha história, pontos da minha vida, elas foram sendo utilizadas, né? Esse conhecimento ele foi se acumulando, vai virando uma bola de neve até chegar no TCC, e de como eu consegui passar isso para os alunos. Só que com certeza, na sua história, na sua vida, tem pontos também, existem ali pedaços, existem lacunas que você pode pincelar, que você pode aproveitar para chegar no seu TCC nota 10, tá? Para você se formar no curso de arquitetura, para você abrir o seu escritório, e com certeza isso vai fazer toda a diferença na sua vida, como fez na minha vida. Mas principalmente ver os alunos chegando no TCC nota 10, ver os alunos avançando com os seus projetos, ver os alunos passando por essa fase do projeto de arquitetura, né? TCC de arquitetura, e se formando com louvor, e vindo chorar, e vindo agradecer, é muito interessante, é muito gratificante. Vocês não têm noção de como é isso, tá? Então é isso, pessoal, vamos lá. Comenta aqui no vídeo se você quer outro vídeo, né, falando mais sobre essa estratégia do TCC nota 10, de como funciona a mentoria. E fica de olho que eu estou preparando várias surpresas interessantes, muita coisa legal, tá, por aí. Então fica ligado, porque tudo isso vai valer muito a pena, tá bom, pessoal?